Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Aptologia, eu sou Pedro Santos e o tema de hoje é justamente o recorde de exportação de mel que o Brasil bateu em 2020. Então 2020 foi um ano bastante complicado para grande parte da população mundial, mas a apicultura brasileira em contrapartida bateu o recorde histórico de exportação de mel. E eu vou mostrar para vocês desde os primeiros registros de exportação de mel até o recorde histórico e mostrar algumas datas relevantes nesse período que aconteceram na apicultura e podem voltar a acontecer no futuro. Então é importante que você, inserido no mercado do mel, saiba de todo esse contexto do mercado do mel em si. E se gostar, é claro, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas e crescer cada vez mais. Esse tema ganhou grande visibilidade na última semana porque saiu uma reportagem numa grande emissora de televisão falando sobre esse recorde e, consequentemente, as redes sociais acompanham o que acontece na mídia no geral e acabou tendo uma grande repercussão, o pessoal comemorando, que realmente é um fato histórico para a apicultura brasileira. Mas agora eu quero ver se você é um bom observador. Na reportagem que passou na televisão, tiveram alguns pequenos inconvenientes ali e nem todo mundo percebeu. Na minha opinião, o primeiro deles foi, na hora de mostrar o favo, a reportagem filmou um favo extremamente velho, um favo preto, que não representa a apicultura profissional que está batendo recorde aí de exportação de mel. Então poderia ter tomado um pouquinho mais de cuidado e ter selecionado um favo um pouquinho mais bonito, cheio de cria, ou inclusive um favo de mel mesmo da melgueira, né? Mas isso nem foi o pior. Na hora de fazer a introdução para ir para o apiário, eles filmaram uma mosca na flor e dando ênfase como se fosse uma abelha. Então, falando de abelha, mas mostrando uma mosca na flor. Isso foi o mais grave, na minha opinião. E sim, tem muita mosca que é parecida com a abelha. Ela mimetiza tanto a morfologia quanto o aspecto de cores da abelha. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal sobre essas moscas. Mas a mosca em questão não tinha, pelo menos na minha visão, nada a ver com uma abelha. E acabou ali fazendo parte do contexto da apicultura. Mas são detalhezinhos, né? Não influencia muito aí o andar da carruagem. E eu vou mostrar agora para vocês o histórico da apicultura brasileira, da Argentina e da China, para vocês terem ideia de onde nós estamos e onde podemos chegar. Então eu vou aqui para o computador ao lado e vou filmar a minha tela e comentar para vocês alguns dados e algumas datas muito importantes. Então assista até o final e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou procurar responder todos vocês. Galera, esse daqui é o gráfico mostrando justamente a exportação de mel histórica, né, oficial brasileira, desde 1974, quando foi o primeiro registro oficial, até 2020, que foi justamente o recorde. Lá em 1974, onde eu estou grifando aqui para vocês em vermelho, ó, até 2020, aqui na outra extremidade, que foi o nosso recorde de exportação de mel. Então observem que foi quase sempre crescente a nossa quantidade de mel exportada. Aqui do lado esquerdo, nessa coluna, nós temos a quantidade de mel que foi exportada. Então aqui é em 1.000 toneladas. Então aqui onde está o 45, é 45 mil toneladas de mel, que foi justamente o nosso recorde aqui em 2020. Mas observe que nem sempre foi essa quantidade. Nós começamos lá os primeiros registros em 1974, com menos de 5.000 toneladas de mel anualmente exportadas. Então observe que de 74 até 82, 83, que dá mais ou menos aqui, a exportação de mel era quase sempre constante. Mas lembre-se que em 56 foi quando as abelhas africanas foram introduzidas aqui no Brasil. Então, o pessoal da época que trabalhava com apicultura levou algum tempo para se adaptar a essa nova abelha que estava surgindo, que era o cruzamento da africana com as subespécies europeias presentes aqui no Brasil. Então, muita gente desistiu da apicultura, o manejo obrigou o pessoal a trabalhar de forma diferente, então a apicultura ficou um pouco estagnada nesse início do processo de africanização. E isso acabou refletindo na quantidade de mel exportado. Por isso que de 74 até ali meados dos anos 80, exportação de mel foi quase que constante. Posteriormente, quando o pessoal foi se adaptando a essa abelha, aprendendo a trabalhar com ela, a apicultura foi estimulada novamente, vejam que novamente aqui teve um crescimento da apicultura em relação à exportação de mel. Então ali de 84 até 98 mais ou menos teve um salto ali
da exportação de mel começou a crescer quase que constantemente. Mas o grande salto da apicultura brasileira em relação à exportação de mel ocorreu aqui no início dos anos 2000, onde eu estou marcando para vocês, e permaneceu até 2005. Então, aqui onde eu estou grifando em vermelho foi o auge da exportação de mel brasileira. O Brasil praticamente dobrou a quantidade de mel que era exportada até então. Mas por que isso aconteceu? Esse fenômeno ocorreu porque nos anos 2001 houve um embargo ao mel chinês e o mel argentino, que eram até então os principais exportadores de mel no mundo inteiro. E os principais compradores eram os Estados Unidos e a Europa. Só que eles falaram, opa, o mel da China e da Argentina está com resíduo de agrotóxico em quantidade muito elevada. Então não vamos comprar mais o mel de vocês. E isso abriu porta para outros mercados que estavam emergindo na apicultura ainda, que era o caso do Brasil. Então, precisando de mel, esses países compradores buscaram outras alternativas, e nisso o Brasil começou a exportar mel a rodo para os Estados Unidos e para a Europa. Por isso que houve esse crescimento exponencial ali, praticamente dobrando a produção de mel exportada aqui no Brasil. Esse embargo ao mel argentino e ao mel chinês permaneceu até 2005. Então foram quase 5 anos sem a Argentina e a China participar do mercado internacional com um grande volume de mel. Mas acontece que em 2006, a China e a Argentina foram liberadas a vender o mel novamente, o embargo foi retirado, e o mel brasileiro foi embargado. Então reparem que aqui de 2005 para 2006, fazer uma setinha aqui, houve uma queda aqui na quantidade de mel exportado do Brasil. Isso porque a Europa, principalmente, detectou uma falha no monitoramento de antibiótico no mel. Então imagina, os europeus vinham comprando mel brasileiro, aí teve um momento que eles se ligaram, opa, a gente está comprando mel dos caras, só que eles não têm o mínimo de cuidado em fazer um monitoramento de resíduo nesse mel. Vamos parar de comprar mel deles, já que a Argentina e a China se adequaram novamente e podem vender seu mel tranquilamente. Então o Brasil teve que se adaptar a essa situação, criar um sistema de monitoramento, analisar todo o mel que era exportado para poder ter um produto que atendesse o que estava sendo exigido, principalmente na Europa, com relação a essas falhas de monitoramento no rastreamento do mel e a sua qualidade. E muitos de vocês podem achar que foi uma frescura da Europa. Fala, nossa, tem que fazer monitoramento de antibióticos, sendo que eles nem utilizam produto químico nos seus apiários, né, para combater alguma doença, alguma coisa. Mas eu gosto de fazer a seguinte comparação. Imagina que você vai comprar um carro usado ou uma moto usada e você vai lá no olhômetro, parece que tá bom. Abre o capô, dá uma olhada no motor, parece um carro legal, parece uma moto bacana. Você vai comprar, mas corre o risco de ter uma surpresa que você não estava esperando ali, que você não conseguiu analisar no momento. Agora, se você vai fazer uma compra de um carro ou uma moto usada, que o vendedor te apresenta um monte de nota fiscal, essa aqui foi a troca de óleo, essa aqui foi a troca dos pneus, essa aqui foi uma manutenção no motor, manutenção no freio, você vai comprar com muito mais confiança. Então o que a Europa queria, na verdade, era comprar o mel brasileiro que tivesse uma rastreabilidade, uma confiança um pouco melhor. Não estava afirmando que o mel brasileiro tinha antibiótico em quantidades aí que inviabilizaria a utilização humana. Eles queriam um controle maior por parte do Brasil. Então o Brasil teve que se adaptar a essa realidade, se adaptou e voltou a crescer aqui a exportação de mel. E observem que aqui em 2010 e 2011 houve uma queda acentuada aqui na quantidade de mel exportado e a mesma coisa aqui em 2018 e 2019. Então foram 2 momentos em que houve uma alta produção de mel no mundo, principalmente na China. Então quando a China produz muito mel, como ela é o maior produtor de mel, ela acaba exportando muito mel e tendo muito mel no mercado, consequentemente o preço do mel geral acaba desabando. Vocês devem lembrar que em 2018, 2019, o preço do mel chegou a bater R$4, R$4,20 em algumas regiões. Isso não foi só na sua região. Foi no mundo inteiro, o preço do mel desabou porque tinha muita oferta de mel. Então, muita oferta de mel, o Brasil não conseguiu vender todo o mel que tinha, então diminuiu muito a quantidade de mel exportado. Por isso que tem essas quedas bruscas aqui, principalmente em 2019, saindo lá de 42 mil toneladas para aproximadamente 30 mil toneladas de mel exportado. Então isso é natural do mercado. Se tem muito produto no mercado, o preço tende a cair. Se o produto começa a ficar rarefeito, começa a ter menos, o preço naturalmente vai subir. E foi justamente o que aconteceu aqui em 2020. O preço do mel voltou a ficar atrativo, a busca por mel voltou a crescer. Então, o Brasil conseguiu exportar aí uma quantidade recorde de mel, chegou a bater 45 mil toneladas no ano de 2020. Então, observem que
a exportação de mel, ela é sempre de altos e baixos, altos e baixos. O Brasil tem um histórico de ter muito mais altas do que baixas, mas nada impede que no futuro nós não teremos mais baixas históricas também. Se a apicultura nacional se profissionalizar, ter uma alta produção de mel de alta qualidade, então nós vamos conseguir sempre superar essa marca e bater recorde atrás de recorde. Mas pode acontecer o contrário também, a produção de mel exportada cair drasticamente por N fatores. E nesses momentos aqui de queda do preço do mel, ó, e ela acontece, você querendo ou não, o apicultor que não está preparado com estratégias, planejamento para lidar com aquela queda de preço natural, muitos acabam abandonando a atividade. Eu fiz um vídeo aí algumas semanas atrás, mostrando um apicultor que teve um prejuízo anual de mais de 60 mil reais devido a uma estratégia inadequada, na minha opinião, de produção de mel. Ele deixou de colher o mel porque o preço estava muito baixo. Então, pode ter certeza que nessas quedas, tanto em 2011 quanto em 2019, muitos apicultores deixaram a atividade porque dependiam exclusivamente do mel para sua sobrevivência. E como o preço do mel despencou, ele não conseguiu vender a um preço que pagasse suas contas, ele acabou saindo fora da atividade. Isso sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Então você, como apicultor, tem que ter um diferencial para amenizar esses problemas de flutuações no preço, que elas sempre vão ocorrer, independente da sua vontade, independente da minha vontade. Então, galera, sem mais delongas, vamos aqui para o sorteio do livro. O prazo para deixar comentário no vídeo era até ontem, nesse vídeo aqui que eu estou mostrando para vocês, do livro do Langstroth. Então, teve ao todo 94 comentários. No entanto, não são 94 porque o YouTube está contabilizando as minhas respostas para vocês também. Então, para fazer o sorteio, eu vou copiar o link aqui, colar nesse outro site, que ele vai escolher um comentário aleatório. Então, eu colo aqui o link. Aqui, eu vou clicar para tirar os comentários duplicados. Então, quem fez mais de um comentário para ter uma chance maior de ganhar, eu vou filtrar aqui para ele contabilizar só um. E vou deixar aqui em branco para ele não contabilizar as minhas respostas, porque eu não quero sortear a mim mesmo, né? Quero sortear um de vocês. Então vamos ver. Teve um total de 64 comentários. Então, de 94 que tem aqui, 94, somente 64 são de vocês, os demais são as minhas respostas. Então vamos sortear aqui o ganhador. Opa, é aqui. Um comentário aleatório aí. Vamos ver. Gedielson Mendes de Abreu foi o ganhador. Então, parabéns aí, Gedielson. Vou dar o prazo de 10 dias para você me passar seu endereço e os dados para eu estar enviando o livro para você. Se nesse período ele não entrar em contato, aí eu vou sortear novamente, aí outra pessoa pode ganhar o livro. E conforme o canal for crescendo, vão surgir novos sorteios aí de livros e outros materiais, beleza? Então, eu espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que eu vou responder para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau!